Recentemente eu soltei um vídeo, o que é RPG, né? Foi o nosso vídeo anterior. Se você não viu, recomendo você ver, porque o que eu vou abordar aqui é uma continuidade, é um assunto que a gente debateu ao longo da semana e ele gerou uma sequência. O grande Gran, um abraço Gran, me mandou um link do vídeo do tio Ben, lá do Ben Milton, que ele questionava assim: role playing games aren't about role playing. Ele dizia o quê? O RPG não é sobre role playing. E a gente vai discutir aqui nessa parte de atuação, encenação, né? Nesse caso do role playing. Ele debate isso no vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E isso casa muito com o que eu tenho defendido sobre o nosso RPG, o objetivo do nosso RPG. Né? Porque a pergunta que eu levanto é o seguinte: eu gosto de trazer sempre essa arte para ilustrar. Eu gosto de trazer sempre essa arte para ilustrar. Para quem não sabe, essa arte é da série Stranger Things. E ela traz uma textura ali muito parecida com o jeito que eu comecei a jogar. Lá no começo dos anos 90, eu estava ali na minha pré-adolescência, entre 10 e 11 anos, por aí. E ele tem essa estrutura, né? Na série, no porão, no meu caso, foi um RPG de garagem, né? O nosso colega lá, o Léo, nem tinha carro na garagem, então na garagem dele a gente colocava uma mesa ali e jogava. E a gente tinha essa pegada. E se você olhar e pensar, a gente nem tinha miniatura, né? Mas tinha muito essa pegada. A nossa Cyclopedia, já fiz um vídeo aqui sobre a Rule Cyclopedia. Eu tinha um xerox dela, ela ficava nessa pasta. E a gente jogava ali nesse jogo imaginativo, extremamente desafiador, extremamente instigante. E aí eu acho que essa visão ela casa muito bem com o que o tio Ben questiona lá no vídeo, o Ben Milton. O RPG é sobre role playing? Então eu quis trazer isso aqui porque eu não sei se eu já tinha feito um vídeo exatamente com esta marca, né, com este protagonismo. Eu acho que vai ser uma XP importante para a gente trocar ideia, continuando o vídeo anterior em que eu trouxe uma marra mais historiográfica do RPG, né? E agora a gente vai discutir isso. No final das contas, qual é a essência do RPG? Bora pro episódio! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e a XP que a gente vai trocar hoje é sobre essa máxima, né? Qual é a essência do RPG? Então bora lá. No vídeo anterior, eu trouxe aqui a origem do termo, né? Começou a se ganhar popularidade. Ele vem do alemão Rollenspiel, e ele começou a ser usado muito em psicoterapia, psicodrama, e caiu nos Estados Unidos, começou a ser popularizado a partir do trabalho do Jacob Moreno, que trazia isso, né, no trabalho de psicoterapia, e ele começou a ganhar esse espaço quando ele migrou para os Estados Unidos. Beleza. E como é que a gente traduz role playing? Normalmente, tá? Fiz aqui um resuminho mais rápido. Quando alguém perguntar o que é RPG, o que é role playing game? E normalmente as pessoas traduzem assim: é um jogo de interpretação de personagens. Ou, em alguns casos, um jogo de representação de personagens. De uma forma geral, essa representação, essa interpretação, role playing do inglês, ele puxa muito para uma atuação, uma encarnação ou uma teatralidade. E é aí que vem a crítica do Ben Milton no vídeo dele, que eu também faço essa crítica. O RPG então é sobre isso? É um jogo de atuação? Né? Por quê? Porque no vídeo anterior, eu resgato aqui de novo, recomendo que você vá lá ver, que tipos de role-playing a gente tem, né? Essas escolas que se chocam com o D&D, que emergia ali de um jogo de tabuleiro e de um jogo de wargame, ele emergia deles e começava a se mostrar como um jogo diferente. E ele começou a ser influenciado e influenciar outros tipos de role-playing. E dessa escola começaram a surgir diversos outros RPGs. E o próprio D&D começou a sofrer essas influências e se moldar, né? Se metamorfosear-se. Aliás, se metamorfosear-se, não, metamorfosear-se. Beleza, então a gente tem, por exemplo, a reencenação histórica, que eu comentei lá. Você pega um período histórico e faz uma festa, um evento, alguma coisa, num período medieval, num período napoleônico. Você tem os teatros de improviso, em que você tem essas escolas de fazer um teatro sem um enredo prévio, né, improvisando ali, e isso é usado, e existiam inclusive jogos de teatro para treinar atores e tudo. Isso ganhou muito força na Itália.
na comédia da arte. E a gente tem os jogos de salão. Eu trouxe como exemplo o jogo de mímica, que é um jogo de roleplay, se você pensar bem, porque você pode fazer mímica ou imaginação o jogo, né? Não, imagem e ação. E você pode fazer mímica ou desenhar. E ele é um jogo ali de teatralidade. Então, existem vários jogos de salão que começaram a ser combinados ao RPG, teatros do improviso, encenação histórica, começaram a gerar novos jogos a partir desse choque que começou ali. E o que eu falei pro Grano, trocando ideia ao longo da semana, que eu quero trazer aqui para vocês, é que a definição de Role Playing Games foi acidental, né? Na prática rolou o quê? O Kenneth Eugênio, que não tinha entendido muito bem, não tinha gostado muito da complexidade do D&D, mas jogava D&D, lançou a sua versão, que ele chamou de Tunnels & Trolls, que era um jogo que poderia... Eles anunciavam assim, né, o Tunnels & Trolls. O Tunnels & Trolls é um jogo da Flying Buffalo, que era da mesma linha do D&D, então repara bem, ele falou um jogo do tipo D&D, alguma coisa assim que ele falava em inglês, né? E aí ele falava, qual que é a vantagem? Ele não é extensivo ou caro como o D&D, usa dados regulares, não usa esses dados complexos aí, e ele pode ser usado no lugar do D&D ou como um suplemento do D&D. Era essa a chamada. E aí eles foram processados. Porque eles entendiam que não dava para chamar isso de wargaming, nem de board game. Não era um jogo de estratégia, nem um jogo de tabuleiro. Era um jogo da linha D&D, que nascia ali. Quando eles foram processados, eles corrigiram a chamada, né, em 76 e fizeram aquela chamada falando que era um jogo de fantasia do tipo RPG, né? É um outro jogo de RPG, de Role Playing Game. Então, esse termo acabou pegando. E isso acabou pegando para o D&D e para outros. Então, muita gente começou a usar esse termo para esse tipo de jogo de interação ficcional. Mas se a gente entende que não é necessariamente sobre atuação, sobre teatralidade, o jogo é sobre o quê, né? Essa é a chamada do vídeo lá do Tio Ben. Ele fala assim, ó, eu vou traduzir para vocês o que ele chama no título dele. Seria alguma coisa assim, RPG não é sobre atuação. Ou você pode falar, RPG não é sobre encenação. Ou RPG não é sobre teatralidade. Algumas formas de você entender melhor o que ele está querendo dizer na chamada dele. Então, o que melhor define esse estilo de jogo? Vamos fazer aqui um resgate. Eu já fiz uma resenha no vídeo Outdoor Survival, mostrando que este jogo, que é um jogo de tabuleiro, e o Chainmail, que era um jogo de miniatura, um jogo de wargame, né, um jogo de estratégia, eles foram usados no texto do D&D como uma forma de um suplemento extraoficial. Eles eram suplementos extraoficiais do D&D. Você usava o Chainmail para pegar ali informações de povos fantásticos, né, do elfo, do anão, e usava também para algumas criaturas. Usava o Outdoor Survival para fazer o hexcrawling. Era essa a proposta do D&D original. Mas o D&D original, que emancipa de jogos de estratégia e jogos de tabuleiro, ele não é exatamente um jogo de estratégia e um jogo de tabuleiro. Como ele não entendia como se caracterizar, ele pôs na sua chamada um wargaming de fantasia medieval, né? Um jogo de estratégia de fantasia medieval. Mas como é que a gente vai definir, então, essa pegada do RPG? Uma das hipóteses, uma das teses, ele envolve você fazer escolhas significativas, né? Essa é a hipótese lá. Para ilustrar isso, como é que funciona isso? Eu vou trazer aqui um meme muito comum que a galera tem usado aí, que é o meme da vaca e o abatedouro, né? Ali tem uma vaca, slaughterhouse seria um abatedouro, e aí ela escolhe à direita ou à esquerda e não importa, ela vai cair no abatedouro, né? Ela vai ser abatida. Então é a ilusão da livre escolha. Este meme, ele casa muito bem com o ponto do ogro quântico. Se você não conhece o ogro quântico, eu vou resumir aqui rapidinho, mas o Balbi trouxe muito essa discussão do ogro quântico. Ele foi uma ferramenta usada na época como uma coisa boa, tá? A chamada do ogro quântico era uma estratégia boa. Qual que era a sacada, né, que a pessoa lançou a ideia? Olha, se você... Eu vou te mostrar a ideia de fazer um encontro coringa, né, uma carta coringa, que é o ogro quântico. Qual que é a sacada? Você vai preparar um encontro com o ogro e os desafios que isso vai envolver. E aí, não importa o que a galera fizer.
A galera quer acampar num lugar, ou tá andando por um pântano antigo, ou resolve ir por uma área de broken lands, né, umas terras quebradas. E aí você usa essa carta Coringa para um momento interessante que você achar que ali cabe um desafio. É um desafio normalmente de porte médio ou baixo, né? Você escolhe um desafio ali de porte moderado para a galera. E aí no momento em que talvez o jogo está um pouco monótono, ou para imprimir um desafio que você acha que é um momento legal, você usa esse encontro. Na hora que encaixar, você põe lá o ogro e ele vai ser legal, né? Essa é a sacada. Você não vai precisar ficar preparando um monte de encontro ou tentar antecipar o que a galera vai fazer. Usa o ogro quântico como carta coringa. E aí, tanto essa sacada do ogro quântico quanto esse meme do lado, eles ilustram muito bem um problema claro de agência, né? Porque, pensa só, se você não quer ir pela estrada, porque você sabe que a estrada é perigosa, tem guardas corruptos, tem bandidos que assaltam a estrada, e você quer ir pelo pântano sombrio, mesmo sabendo que há rumores de um ogro sinistro, devorador de criancinhas no pântano sombrio, você tem agência ali, você quer escolher que tipo de perigo você acha mais palatável. Se você põe o ogro em qualquer lugar, não faz diferença, né? Essa é a crítica do ogro quântico. É que é muito mais adequado você dar a opção de escolha e a galera bancar as consequências disso. Então a pergunta é, seria então o RPG uma questão de agência? E aí, eu não sei se eu já trouxe essa definição aqui, nós vamos discutir aqui um pouquinho, né? O que é agência? Se você buscar nos dicionários digitais, nos dicionários online que você tem aí, você vai ver uma definição mais ou menos nessa pegada. Ó. É a capacidade da pessoa de tomar decisões intencionais que influenciam o desenrolar dos eventos e os resultados da experiência. Quanto maior a agência, maior o impacto da pessoa no jogo. Essa é uma das definições, você vai achar outras aí para jogos, né? Trocando ideias sobre essas questões de agência, eu já defini para um amigo, né, batendo um papo, eu acho que eu encontrei, eu não lembro se era do Reddit, eu não me lembro o autor, vou colocar que é autor desconhecido, mas eu vi uma definição mais ou menos assim. A característica definidora dos jogos é a agência, que significa o quê? Fazer escolhas significativas. Se você não está fazendo escolhas, é um livro, um filme, uma história. Isso eu trouxe no debate com esse amigo da mesa, para mostrar que é importante no jogo você ter agência. Em qualquer jogo, né? Se você não está fazendo escolhas significativas, você está seguindo ali um roteiro de um filme, de um livro ou de uma história. E aí eu não posso deixar de citar a passagem do manifesto Oil Fantasy, né? O Balbito traz muito essa discussão, e ele e a galera lá do Café com Dungeon que tem escrito, destrinchado no manifesto a jogabilidade proposta por eles, que amarra muito com o que a gente usa aqui, né? Então essa jogabilidade é completamente alinhada à D20 de RPG, inclusive isso é citado nas referências do livro, né? Do nosso livro. O que ele traz lá no capítulo 9? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Preservando a agência. E aí ele traz a seguinte passagem, ó. Engajamos com o jogo através das nossas decisões, com jogos, né? Quando as ações que tomamos não fazem qualquer diferença, elas se esvaziam de significado. Os jogadores não sentem que estão jogando e acabam por desinteressar pelo jogo. E aí ele define o que é agência a partir da definição da Janet Murray, né? O que ele define? O que ela define? Agência é o poder satisfatório de realizar ações significativas e observar o resultado de nossas decisões e escolhas. Nós esperamos sentir a agência quando no computador clicamos em um arquivo e o vemos abrir, ou quando digitamos números em uma planilha e observamos os totais se reajustarem. A Janet Murray, né? Ela é uma professora estadunidense da Escola de Literatura, de Mídia e Comunicação, né, lá na Geórgia, e ela foi uma desenvolvedora de aplicativo, uma das primeiras desenvolvedoras de aplicativo para ciências humanas. Então ela trabalha com isso, ela fez essa definição que eles usam. Vamos pegar aqui esse ponto. A gente espera sentir a agência quando no computador clicamos em um arquivo e o vemos abrir. Então beleza, você vê a consequência da sua decisão. Como que eles definem, como que o Balbi define isso para jogos, tá? Ele define 3 pilares. A agência ela tem 3 pilares. Os pilares envolvem a liberdade de decisão, ou seja, você ter liberdade para escolher o que você quer fazer. Você quer ir pelo pântano, quer ir pelo mato, quer ficar na taberna, tá chovendo, não vou.
Eu não vou hoje, tá chovendo pra caramba, vou esperar baixar essa chuva. Isso é uma liberdade de decisão. E essa liberdade de decisão, ela é realmente relevante quando você tem decisões informadas, né? E ele põe lá no tópico que não é necessariamente você tem que jorrar todas as informações para a galera, mas elas têm que ser investigáveis. Então você pode, através de vestígios, de rumores, buscar essas decisões para você qualificar a sua liberdade de decisão. E por fim, você tem que ter um impacto proporcional a essa decisão. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui essa arte. Eu recomendo que você leia o artigo na íntegra, né? Eu estou só resumindo aqui. Imagina que você sabe que nos arredores tem monstros, homens lagartos sinistros, né? Você investigou isso, você sabe que se você andar por aquele pântano, você pode encontrar com essas criaturas. Você tomou essa decisão informada, foi por aquele lugar, e ao invés de fugir, de tomar outras, de tentar negociar, você quis subjugá-las. Então o impacto é proporcional para o bem ou para o mal. Se você perder, você está arriscando a vida do personagem, né? É a pegada do D&D antigo. Mas se você vencer essas criaturas, você pode, nunca ouviu delas, você vai coletar os seus tesouros, vai liberar, por exemplo, os problemas que estavam acontecendo nos arredores daqueles homens lagarto que estavam de repente saqueando plantações, né, e sequestrando pessoas dos arredores ali. Então, o impacto proporcional é avançar, né, resolver o problema ou coletar as consequências disso, para o bem e para o mal. Resumidamente é isso. Mas isto, então, define o que é RPG? RPG, então, é uma questão de agência? E aí, vamos continuar aqui. Vamos continuar o nosso papo, né? Eu entendo que existem tipos de agência. Quando o David Wesley resgatou os Strategos lá, né, 100 anos antes dele, e trouxe para o Strategozine uma pegada para fazer wargames, né, um jogo de campanhas napoleônicas, dali emergiu o Braunstein. E qual foi a diferença do Braunstein? Resumidamente, né, qual é a diferença dos dois? É que o Braunstein é um jogo de projeção em primeira pessoa. Então você joga se projetando como se você fosse um personagem lá naquela cidadezinha de Braunstein, diferente daquela visão em terceira pessoa dos jogos de miniatura com exércitos. E isso é o embrião da experiência daquele estilo de RPG. Então, pegando uma arte do Playing at the World, que eu já resenhei aqui, você tem vários tipos de interação com aquela ficção, né? Se você está jogando xadrez, você está interagindo com as peças, com o peão. Se é um jogo de wargame, com aquelas miniaturas. Se é um jogo de wargame, né, um jogo de estratégia de fantasia, com as miniaturas fantásticas. Mas eu entendo que a grande novidade do Braunstein foi ampliar as fronteiras da agência. Então vamos pensar um pouquinho. Se a gente vai jogar xadrez, é óbvio que eu não vou saber falar aqui de cabeça quantas possibilidades você tem para começar o jogo. Mas certamente, se você tem o limite das regras, né, da estrutura, ou seja, o peão anda sempre para frente e ele ataca na diagonal. O cavalo anda em L, você tem esses limites. E você começando o jogo, você não pode começar com a torre, porque ela está embarreirada nos seus movimentos, ela não pode atropelar o peão. Então você tem esses limites. Conforme você anda com um peão ou com um cavalo, você vai gerando uma sequência de jogo. O seu adversário vai movimentar também e essa sequência vai dando todo um novo jogo. A sua agência está limitada pelo aquele universo do xadrez, né? Quando você vai para o wargame, qual é a diferença, né, dos jogos de estratégia? Imagina que é a mesma coisa, tá? O xadrez ele simula um combate de exércitos. Um jogo de miniaturas, um jogo de estratégia também. Qual é a diferença? É o limite de interação com essa ficção. No jogo de estratégia, você vai ter ali, por exemplo, o tipo de terreno, se os soldados estão andando por um pântano, se eles estão andando por uma floresta, eles podem ganhar cobertura, se esconder numa ruína, pode derrubar uma árvore para fazer uma barricada, uma cobertura melhor, né? Se tiver vento em jogo, que pode usar inclusive os impactos atmosféricos, né? Se estiver ventando, armas de projétil podem ter problemas. Se estiver chovendo, não. Então você tem você amplia o escopo de interações ficcionais. E aí, quando você traz para o RPG, isso vira em primeira pessoa. Então, essa pegada qual é a diferença então para jogos de tabuleiro,
jogo de wargame, né, jogo de estratégia para o RPG. É que no RPG você está projetado em primeira pessoa. A sua interação com a ficção é como se você tivesse lá, né? É como se você tivesse lá. Então é por isso que eu trouxe na definição do livro, ó, o que é RPG? É uma sigla para recriação com personagens gerados, que se trata de uma das várias possíveis localizações do termo original em inglês Role Playing Game, cujo significado envolve um jogo de interpretação de personagens. Ela foi criada na década de 70 como uma classificação para um novo gênero por projeção em um mundo imaginativo. Ó, um novo gênero por projeção em um mundo imaginativo. A novidade ali era essa projeção. Mas qual era a diferença disso para qualquer brincadeira de faz de contas? O conceito de jogo já tinha grifado. Vou grifar aqui em vermelho para você ver melhor, né? Então, voltando aqui, eu vou pegar aqui uma arte que é muito famosa, atual, da Critical Role, né, que faz, eles são voice actors e tem feito lives, e não estou acompanhando mais recente, mas na época que eu jogava a quinta edição era muito famoso, eles faziam lives, né, jogos ao vivo, com encenações, porque eles eram atores, dubladores, né, e eles fazem também, vão fantasiados, mas na minha visão, você vai jogar RPG porque vai estar todo mundo fantasiado nessa pegada meio de reencenação histórica? Ou você vai jogar porque tem maquetes incríveis e um monte de miniatura, às vezes até umas que saem fumaças, né? Eu já vi, um amigo mandou, um cara lá nos Estados Unidos fez uma mesa de tabuleiro dessa, de dungeon, né? Que a dungeon saia fumaças enevoadas. Tem os métodos digitais. Eu já pensei em fazer isso na época que eu jogava a quinta edição, que era de você ter esses tabuleiros digitalizados para pôr a miniatura em cima, né? E gera um efeito cosmético ali super interessante. De fato, quando eu mestrei Curse of Strahd, eu fiz uma parada bem nessa pegada aí, ó. Eu peguei lá o... Opa, avança aí, meu filho. Ó, eu peguei lá o baralho de taroca, né, lá da Curse of Strahd, pus um tapetinho, coloquei umas velas pra gente poder fazer o sorteio, interpretei a Vistana lá pra poder fazer o lance do baralho. Mas tudo isso é cosmético, né? Isso não é a essência do jogo. Isso é uma adjacência que você vai fazendo ali, fazendo a voz, usando uns dados diferentes que brilham no escuro, usando velas. Tudo isso é cosmético. Isso é um problema? Não, né? É óbvio que isso não é um problema. Eu não quero aqui... não entenda que eu tô atacando você que usa um monte de miniatura e tem uma coleção de miniatura. Não acho isso um problema, né? Não acho um problema se você for fantasiado para jogar RPG. Não é isso, não é um problema de forma alguma. Mas sempre tem um mas, né? E o mas que eu quero dizer aqui, o que diferenciou os jogos de estratégia do Braunstein, que foi um embrião ali do RPG, depois usado para o desenvolvimento de Blackmoor, que foi o caldo primordial para o Dungeons and Dragons, não foi os efeitos cosméticos, mas foi a ampliação das interações ficcionais. E eu vou resgatar aqui uma passagem que tem no documentário Secrets of Blackmoor, que eu achei muito legal. O Arneson, quando foi começar a campanha de Blackmoor com a galera, eles estavam jogando as campanhas de miniatura, as guerras, né, medievais, e aí tinha um castelão coberto com pano. E aí ele levantou aquele pano e falou: hoje nós não vamos jogar guerras né, guerras medievais, nós vamos incursionar pelo castelo de Blackmoor, pelos dédalos de Blackmoor. E quando ele começou a descrever, a galera estava sentada em volta de uma fogueira e tinha uma fumaça cintilando para o oeste. E aí um dos caras, não vou lembrar quem, ele descreve pra gente, né? Cara, não foi aquela maquete de um castelo gigantesco, nem o cenário em volta da cidadezinha que tinha nos entornos de Blackmoor, nem as miniaturas. Foi a descrição de Arneson que a gente estava sentado em frente à fogueira e aquela fumaça rumando pro oeste. É por isso que essa arte tá aí. Essa arte que a gente encomendou pro D20 de RPG tá aí nesta homenagem, que o que descreve, o que caracteriza o RPG são essas interações ficcionais. Ele termina lá falando, né? Ele fala assim: foi neste momento que eu percebi que eu estava diante de uma experiência completamente nova. Então, eu entendo que essa interação
direta na ficção, essa projeção ficcional, foi o grande ganho, o grande salto, né? Você pode enfiar sua mão no bolso e puxar ali uma chave. Você pode não querer comer para poder, não querer parar para comer porque você está com dúvida se aquela água está contaminada ou não. É um limite de interação ficcional nunca antes previsto ou experienciado nos jogos, né? De tabuleiro, nos jogos de miniatura. E essa projeção direta ficcional foi a grande novidade do jogo. Mas aí você que está aí ouvindo, você pode se perguntar assim, você pode pensar assim, eu já vi essa experiência acontecer, muitas vezes aconteceu comigo. Às vezes você vai começar a jogar, e aí tá a galera na taberna, você descreve ali, a galera começa a tretar. Ah, vou fazer uma queda de braço, esse cara tá me roubando, e começa aqueles bar fightings, né? Aquelas tretas de taberna. E o jogo fica... Aí, olha, ficou a sessão inteira na taberna. E aí é óbvio que eu quero, para ilustrar isso, eu quero trazer aqui um jogo que não é RPG, tá? Que é o GTA. Eu joguei GTA lá nos anos 90 e essa arte aqui tá até meio embaçada, foi a melhorzinha que eu encontrei para ilustrar. O GTA que eu comecei a jogar foi em 97, eu acho que ele foi lançado. E GTA não é um RPG, eu quero deixar isso claro. O GTA, ele era um jogo que a sigla significa Grand Theft Auto, alguma coisa assim, eu não sei como é que pronuncia theft adequadamente, mas seria o roubo qualificado de carros, alguma coisa nessa pegada. E o GTA, ele foi um marco muito grande de jogos nos anos 90, ele faz parte de alguns jogos muito específicos que ampliaram muito o limite da agência. O jogo, ele era um jogo sandbox, né, nessa pegada aberta, em que você roubava carros. A pegada era o seguinte, você começa jogando com um bandido, né, com um bandidinho assim, uma pessoa que é um pequeno ladrão, um pequeno furtador. E aí o jogo tem polícia, tem facções diferentes, conflitos de facções, e ali é aberto. E aí você vai começar a fazer algumas missões para facções que vão te colocando em antagonismo com outras, em problema com a polícia. E você vai construir a sua história ali no jogo. Você pode jogar o GTA de maneira completamente avacalhada. Pode, você pode ficar ali, rouba carro, não sei o que, papapá, e não faz nada de forma operacional, nada diretamente objetiva, e joga pela zoeira. É como se você ficasse lá fazendo briga de taberna, né? Mas o jogo tem um objetivo. Esse objetivo, ele envolve você crescer na carreira do crime. Olha que loucura, né? Mas é. E aí você vai interagir com uma facção, com a outra, e você vai angariando ali status e crescendo. E a grande novidade que o jogo trouxe foi esse grande pegada aberta, né? Um mundo aberto de possibilidades. Você ainda jogava na cidade, mas ele era aberto de possibilidades. Você construiria a evolução desse personagem de maneira emergente. A partir das suas interações, suas decisões, isso ia virando ali. Então, nessa pegada que eu quis trazer aqui, eu vou resgatar a definição que a gente trouxe no livro de RPG. Mas eu vou agora puxar para baixo. Olha no rodapé lá, na última parte que eu coloquei assim, eu vou marcar aqui em amarelo, ó, vou grifar aqui, ó. Em sua versão original, a proposta consiste em aventurar-se em busca de ouro e glória, em um universo onde o fantástico é um fato e a magia é real. Então, ele era... O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente está amarrando mentalidade com estética. A estética é a fantasia medieval, né? Onde você tem magia, o mundo é fantástico, ele tem aquele cenário que você pode até... derivar ali do fantasia medieval para uma fantasia antiga, né, alguma coisa do tipo, mas ele tem essa pegada e ele tem um objetivo, que é a mentalidade. Ele tem um objetivo claro, que é, no caso do D&D antigo, ouro e glória, né? É o XP, a experiência do jogo, ela é uma experiência por tesouros. Então, no D&D antigo, e é assim no D20 RPG, por ser uma leitura do D&D antigo, uma releitura, o XP por tesouros, que você pode derivar para algum outro objetivo específico na sua mesa, ele te traz uma proposta de jogo muito clara, né? Personagens nesse tipo de jogo, eles são párias nessa sociedade. Eles não são, pensando numa fantasia medieval ou alguma coisa nessa pegada, eles não são nobres, né? Fidalgos, que são filhos de algo, não são. Eles não são burgueses, que pode ser uma classe que está começando a surgir ali, um mascate, um comerciante. Eles não são membros do clero, eles não são serviçais ou não desejam ser serviçais nessa vida precarizada de exploração, né? Então eles são marginais, são personagens que estão à margem da sociedade e encontram
no próprio risco da própria vida, uma forma de tentar crescer na vida, né? Eu não tenho um sobrenome, não tenho grana, não vou para o clero, eu vou crescer na vida na patifaria, né? Eu vou invadir tumba antiga, eu vou entrar nesses dédalos sinistros, ou viajar para ermos insólitos, buscando tesouros e arriscando a minha vida por isso. Essa é a pegada do D&D antigo. Então ele traz essa interação ficcional, sim, num mundo aberto, numa interação direta, numa projeção, mas com objetivo claro. E este amarrar é que organiza e caracteriza Dungeons and Dragons, né? Então, eu diria que é um casamento entre agência e objetivo que organizam e direcionam um role-playing game, né? Se a gente pegar o role-playing game, o R e o P como role-playing, o que define o RP é o nível de agência e não um jogo de teatralidade, alguma coisa do tipo. É um nível de agência, um nível de interação, um nível de simulação que você tem ali naquele jogo. Mas o que define G é o objetivo, é o fato dele ser um jogo e ele ter regras, ter estruturas que vão operacionalizar a proposta daquele jogo, né? Então, na brincadeira que eu fiz no D20 de RPG, tentando manter as mesmas siglas, né? Eu fiz uma brincadeira, é óbvio que eu queria, era um desafio pessoal de tentar manter o máximo de siglas compatíveis. Eu coloquei lá recreação com personagens gerados, né? Mas acaba que isso foi legal, porque de certa forma a gente tirou esse lance do role-playing como jogo, porque recreação tem gente que acha que é a zoeira, é uma brincadeira, mas se você for buscar a tradução, né, a tradução não, o significado, recreação é um ato de recrear-se. É uma brincadeira, é um divertimento? É, mas esse passatempo, essa brincadeira, ele tem um link com o jogo. No meu caso, né, eu usei recreação com esse objetivo, porque você pode usar do seu passatempo para ficar simplesmente, sei lá, fazendo tatiquinha com a bola. Isso é um jogo, de certa forma, né? Mas você pode usar desse passatempo para jogar xadrez, que é um jogo estratégico. Você pode usar passatempo para um jogo de tabuleiro, né? Mais estratégico. Você pode usar para jogar um jogo de baralho. E você pode usar para jogar um jogo de nível de agência, de nível de simulação, né, com personagens gerados para simularem, se projetarem numa ficção. Então isso é legal, porque eu resgato aqui um meme, né, que eu já fiz. Vou deixar aqui também um card aqui em cima, se eu achar. Vou deixar um card aqui de uma live que eu fiz com o Samuca, que era assim: o importante é a diversão. E a gente usou como abertura essa arte. Se você pensar bem, esse menininho que tá com a manete ou com o seu controle aí não conectado, ele não tá jogando. Ele não tem nem agência e nem participa de um jogo, não tem nem objetivo ali. Por quê? Eu já fiz isso quando eu era adolescente, né? Eu tinha um priminho mais novo que ficava querendo jogar, não entendia nada, a gente dava um controle pra ele sem conectar e ele achava que tava jogando, ele tava se divertindo pra caramba. Mas aquela super diversão dele, ela não impactava em agência nenhuma e ele não tava jogando, ele tava sendo enganado. Então eu vou deixar também na descrição um vídeo que eu fiz sobre o ilusionismo, né? É aqui que entra a minha crítica ao ilusionismo. Porque no nosso caso, a gente jogava lá, eu não me lembro se era, acho que era Alex Kidd, Mario Bros, Pitfall, né? Eram vários jogos ali do finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, que eu jogava esses jogos e o meu priminho mais novo ficava ali entendendo nada, né? A gente era adolescente, acho que já era um pouquinho mais de anos 90. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente... acabei me perdendo aqui o que eu tava querendo dizer. Lembrei da simulação, né? Ele tá se divertindo pra caramba ali, mas ele não tá jogando um jogo, ele não tem agência e nem jogo. E isso é um problema? É um problema de agência. Então, por isso que eu critico quando a gente faz, quando alguém vai aplicar o ilusionismo no RPG, né? Você vai mudar o ponto de vida, vai inventar um encontro que não tinha, o ogro quântico, né? Ou vai colocar mais criaturas, você vai enganar o resultado de um dado querendo que aquele encontro seja mais legal. Você está tirando o caráter jogo, principalmente agência, e você está colocando uma expectativa que você tinha ali. E isso é uma enganação, é como se você tirasse o controle da criança ali e não deixasse ela jogar. Beleza, cara, eu que tô jogando aqui, mas eu vou tirar o controle, você acredita que você tá jogando. E eu não acho que é por aí que a gente deveria abordar jogos em geral, né? Incluindo RPG. Então eu encaro hoje
um ilusionismo, vou deixar a descrição aqui no vídeo também sobre isso, sobre o vídeo que eu já fiz, né? Mas eu encaro um ilusionismo dessa natureza como se tirasse o controle da criança ali. Você não vai jogar. Eu que vou jogar aqui, você vai achar que tá jogando, mas não é você que tá jogando. Então, voltando aqui então à mesa, né? Por que que a gente senta para jogar RPG? Por que a gente senta para jogar, né? Por que a gente senta para um RPG? Para essa recriação com personagens jogados, né? Para esse jogo de simulação na ficção. Por que que a gente senta para jogar? E aí eu entendo que a gente senta para jogar porque a gente quer uma projeção no mundo imaginado coletivamente com um objetivo traçado. E aí, neste caso, pensando no The Vintage RPG, eu tenho ali, que é onde eu estou jogando hoje, onde eu estou mergulhado, onde eu estou muito empolgado em trazer e cada vez mais amadurecer e estruturar esse tipo de jogo. Ela tem uma proposta e ela está amarrada basicamente, né? A nossa proposta ela está amarrada basicamente em 3 alicerces. Um alicerce é a estética. Essa estética ela envolve essa fantasia medieval, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Claro que a gente pode fazer uma fantasia antiga, alguma coisa nessa pegada, mas esse universo fantástico medieval ou antigo dessa pegada. Isso é a estética, a textura, né? Ela vai ter artes, vai ter o cenário, vai ter a estrutura que a gente vai jogar ali. Mas ela está também amarrada à jogabilidade, em que eu proponho as regras do D&D antigo e uma forma de uso que está descrita no D20 de RPG. E isso está amarrado a uma mentalidade ou a um objetivo claro. A mentalidade é o propósito do jogo, né? Uma forma de jogar, uma forma de pensar essa experiência. Que no nosso caso é uma busca por tesouros ou busca por um objetivo claro, bem traçado. É um jogo que é onde eu defino que é o jogo de RPG estratégico. Então esse RPG estratégico na mentalidade, amarrado às regras e a forma de uso, né, das regras do D&D antigo, amarrado à estética da fantasia medieval, amarrados tudo isso é o que a gente propõe como o RPG Vintage, né? Como o The Vintage RPG. Então, era isso que eu tinha para falar. Era isso que eu tinha para complementar o vídeo anterior. Eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque isso nunca é um ponto final. O nosso objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.